Eu sou o evangelista Reginaldo Dutra e este é o canal Ministério Excelente. Antes da gente falar o que está proposto para esse momento, eu gostaria de pedir a você que dê um like aí, ative o sininho, compartilhe esse vídeo para que mais pessoas sejam alcançadas. O nosso propósito é espalhar o conhecimento, compartilhar através desta ferramenta que o Senhor tem proposto ao seu povo, teologia, ensinamentos e muitas outras coisas que o Senhor, que Deus tem nos colocado, tá? E aquilo que nós temos adquirido no decorrer do tempo, no decorrer dos momentos que a gente vem vivendo, relacionando, trabalhando na obra de Deus e adquirindo algumas experiências, algum conhecimento. Então compartilhar isso com todos vocês e com o máximo de pessoas que conseguirem ser alcançadas por esse canal, tá? Por essa ferramenta maravilhosa. O nosso propósito aqui hoje é falar sobre o Evangelho. O que é o Evangelho, né? É simples. O Evangelho, segundo o apóstolo Paulo, ele é o poder de Deus para a transformação de todo aquele que nele crê. O Evangelho é poder de Deus para a transformação de todo aquele que nele crê. O Evangelho não é uma carreira, uma trilha para o sucesso. O Evangelho não é uma profissão, um meio de vida, um meio das pessoas se autopromover, não. O Evangelho é poder de Deus para a transformação de todo aquele que nele crê. Tá? Quem é a pessoa central do Evangelho? Né? O personagem principal do Evangelho é o Senhor Jesus. Qual é o propósito do Evangelho? É as pessoas, alcançar as pessoas. Tá? A personagem principal é Jesus. O propósito principal é alcançar as pessoas. Tá? Alcançando as pessoas, então vem o ofício do Evangelho, transformar as pessoas. Tá? E ele tem esse poder. As pessoas que estão envolvidas no Evangelho, porque Jesus veio, né, quando cumpriu a plenitude dos tempos, né, ele veio. Isso não quer dizer que o Evangelho começou exatamente no primeiro ano da nossa época, né, da nossa era, do nosso calendário, né, quando a gente começa, ou na primeira década, assim como você achar melhor, né, quando iniciou, ou quando Jesus nasceu aqui, se fez homem. Não, o Evangelho sempre existiu. Por quê? Porque o Evangelho, ele é o próprio Cristo, tá? Porque João o evangelista, né? João Batista veio dizendo assim: olha, eu não sou nada, eu sou a voz do que clama no deserto. Aí João o evangelista veio dizendo assim: ele é o verbo, tá? O verbo de Deus. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Ele era a luz dos homens, tá? Ele estava no meio de nós, ele andou entre nós e tal, mas os homens não o reconheceram. Então, João explica que esse Evangelho, a palavra, tá, já existia desde o princípio. Mas ele veio, se encarnou, veio, Jesus, né? Entrou no ventre de Maria, se transformou, se fez carne. Né? Paulo diz que ele deixou, né? Ele veio, né? Deixou a sua glória, se humilhou, né? A ponto de morrer, e morte de cruz. Não teve por usurpação ser igual a Deus, sabendo que era Deus, Jesus, tá? O Evangelho. Então sempre existiu. Mas o que ele veio aqui? Ele veio trazer conhecimento de Deus aos homens. Então, o Evangelho, ele proporciona, ele precisa proporcionar conhecimento de Deus às pessoas. Tá? Conhecimento de Deus às pessoas. As pessoas precisam conhecer Deus por meio do Evangelho. Tá? As pessoas, nós que estamos envolvidos, as pessoas que estão envolvidas com o Evangelho, elas precisam crescer, porque o propósito do Evangelho é proporcionar crescimento. Tá? Veja bem,
Jesus veio e ele era apenas uma pessoa, né? João Batista anunciando, aí vem Jesus, João Batista está batizando um montão de gente, vem Jesus, João Batista diz: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus é batizado por João, a voz vem do céu e diz: aí o meu filho amado, este é o meu filho amado. Jesus é conduzido para o deserto e depois ele volta do deserto. E quando ele volta do deserto, ele vai começar a juntar as pessoas. Aí ele chama um discípulo aqui, chama outro discípulo ali, vai trabalhar esses discípulos. Daí a pouco tem uma multidão de pessoas andando atrás de Jesus, seguindo Jesus. Ele termina o seu ministério terreno, né? Cumpre com a sua missão, porque é bom a gente marcar isso. O Evangelho tem cruz, tem missão, e você precisa cumprir a sua missão no Evangelho, né? Então Jesus cumpre com a sua missão, vai para o Pai, manda os discípulos para Jerusalém, ficar em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Então sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Samaria e até os confins da terra. Tá? Aí o Evangelho cresce. Por quê? Porque o propósito do Evangelho é crescer. Porque quando você cresce, tá? O conhecimento de Deus se espalha. O conhecimento a respeito de Deus aumenta. Mais pessoas são alcançadas. Tá? Deus podia fazer isso através de outros meios, mas ele preferiu usar a igreja. E a igreja é guardiã do Evangelho. Nós precisamos entender isso. Tá? É preciso que haja crescimento pessoal dessa pessoa que está engajada no Evangelho. É preciso que haja crescimento coletivo das pessoas que estão envolvidas no Evangelho e nesse ministério pessoal que você está oficializando, que você está exercendo, né? É preciso que haja crescimento geral, que o Evangelho continue a crescer. Tá? E como que isso acontece? Acontece porque uma pessoa vai crescendo e passando essa ideia de crescimento para outras pessoas. Tá? Então é necessário que haja crescimento espiritual, é necessário que haja crescimento intelectual, tá? É necessário que haja crescimento teológico, é necessário que haja crescimento congregacional, tá? Que a igreja venha crescer, tanto a igreja local quanto a igreja no sentido geral, né? A igreja universal, a igreja de Deus na terra, ela precisa crescer, tá? Até Jesus voltar para buscar a sua igreja. Mas guarde isso, eu e você, a igreja, é guardiã do Evangelho, tá? Guardiã do Evangelho. Nós precisamos proporcionar crescimento às pessoas e precisamos crescer. Nós precisamos proporcionar conhecimento de Deus às pessoas. Não é meio de vida, não é maneira de ganhar dinheiro, tá? O Evangelho, ele pode atrair para nós muitos benefícios, mas isso são coisas que vêm porque Deus acha por bem nos dar, mas não é o principal do Evangelho. Tá? O principal do Evangelho é alcançar pessoas, e quanto mais pessoas forem alcançadas. Por quê? Porque Deus não quer que nenhum homem se perca, tá? Antes que todos venham ao conhecimento da salvação. Tem uma frase, eu quero que você marque ela, tá? Nós, de repente, se todo mundo da sua cidade, da sua vila, levantar a mão e aceitar Jesus, de repente a gente fica até assim meio surpreso. Agora Deus não. Se o mundo inteiro aceitasse Jesus hoje e fosse salvo por meio de Jesus, não seria surpresa para Deus. É o que Deus quer, tá? É o que Deus quer. Eu não creio na predestinação de pessoas que nascem para ir para o inferno, não. O Evangelho não é isso. O Evangelho é boas novas, é levar ao conhecimento das pessoas que tem salvação para ele. Agora, é claro, respeita o livre-arbítrio das pessoas, a decisão das pessoas.
as pessoas podem se decidir. Tá? Então o Evangelho não invade, o Evangelho chega. Tá? E a fé vem pelo ouvir. Quando a pessoa ouve o Evangelho, então se entrega, aí o Evangelho vai trabalhar, vai transformar a vida dela, vai libertar, e essa pessoa será então uma nova pessoa. Foi isso que Jesus falou com Nicodemos, tá? Em um outro vídeo nós falaremos um pouco mais a respeito disso. Que Deus te abençoe rica e abundantemente e você tenha um ótimo ministério, tá? Lembre disso, viva para o Evangelho. Viva para o Evangelho, gaste a sua vida no Evangelho, porque é a única forma de nós derramar a nossa vida, gastar a nossa vida, acabar com a nossa vida no Evangelho, tranquilo, porque no final Ele nos devolverá de novo a nossa vida. Amém? Que Deus te abençoe, rica e abundantemente. Graça e paz.